Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje eu quero começar com vocês uma aula que é muito interessante e eu quero repartir ela em duas aulas para não ficar muito cansativo e muito longo o nosso vídeo, certo pessoal? Então, com base que nós estamos seguindo aqui na apostila de vocês, no livro, né? Seria hoje a situação de aprendizagem 3, avaliação formativa de competências socioemocionais. Mas para a gente poder conhecer bem para a gente poder trabalhar bem sobre essa situação de aprendizagem, eu quero então passar para vocês, ensinar para vocês, informar o que seriam então essas competências socioemocionais. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, não sei se vocês já se submeteram a um tipo de entrevista numa empresa, onde eles avaliam vocês através também dessas informativos que vocês passam na hora de vocês descreverem, né, preencherem as fichas, mas também na hora de terem uma dinâmica, por exemplo, nessa entrevista de emprego. Então, socioemocionais é um conjunto de habilidades desenvolvidas a partir de uma inteligência emocional desde a infância, ou seja, né, refere-se à capacidade que o indivíduo tem de lidar com suas próprias emoções, sua comunicação e seu relacionamento com outros, sendo socialmente responsável. Então, vou deixar bem aqui descrito para vocês, tá? Que é um indivíduo que tem de lidar com suas próprias emoções. Por isso que tem algumas aulas que vocês já passaram por elas, acredito que no segundo ano do ensino médio, falando sobre conhecer a si mesmo, que você tem que aprender a se conhecer os seus limites, conhecer as suas habilidades, né? E tudo isso se encaixa nisso que é as competências socioemocionais, certo? E aqui eu separei para vocês alguns informativos, tá? Que, como eu falei, eu não vou deixar muito longo esse vídeo porque eu gostaria de explicar algumas dessas competências para vocês poderem se situarem e assim vocês entenderem em qual lugar encaixa o seu perfil, certo, pessoal? Então eu vou olhar aqui para vocês uma matéria que eu retirei da internet que eu achei muito bacana para complementar a nossa aula aqui, que está na apostila, tá? Na situação de aprendizagem 3, mas eu quis antes realmente passar sobre o que são essas competências para que vocês possam entender melhor o que vai ser pedido aqui na apostila. Beleza? Então vamos começar então. Os estudos sobre competências socioemocionais levaram a algumas divisões sistêmicas das principais habilidades. Oliver John, professor do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia e psicólogo pesquisador do Instituto de Personalidade e Pesquisa Social, dividiu-as em 5 grupos, tá? Tem certos professores, psicólogos que, quando eles vão realmente ir a fundo sobre essas competências, alguns conseguem dividir em até mais, mas aqui o que está nesse tópico aqui são o que todos os outros pensadores, estudiosos, eles também avaliam e eles também consideram, tá? Como parte desse grupo. Então nós temos aqui o primeiro item, que é abertura ao novo. O que seria essa abertura ao novo? Curiosidade de aprender, imaginação criativa e interesse artístico, né? Eu sei que tem muitas pessoas, muitos jovens, né, que ainda mantêm, né, um estilo de vida, de pensamentos muito tradicionalista, certo? E às vezes nessa vida tradicionalista, do jeito que é criado dentro de casa, às vezes para você entrar num novo, aprender um novo, né, se torna um pouco mais difícil. Mas nós temos que aprender ao quê? A balancear, a dividir, para que você não seja tão assim, vamos dizer assim, como eu falei, né, dessa característica mais assim conservador, do que você também ser tão atual sem você conhecer o que veio antes, né? Então é bom você equilibrar, pega as coisas boas, né, dessas competências, dessas coisas novas que você tem a aprender e juntem com aquilo que você
já tem, que eu tenho certeza que vai somar muito e isso vai melhorar o seu jeito de ser com as pessoas, o jeito de pensar, o jeito de criar alguma situação dentro de uma empresa ou realmente em questão de estudo, certo? Consciência ou autogestão. Significa o quê? Uma pessoa que tem determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Olha só o que é essa consciência e autogestão. Lembra quando eu comecei com vocês, no começo das nossas aulas, falando sobre questões de escolhas, responsabilidades, consequências? Olha só como aquilo que eu falei para vocês se encaixa nessa competência socioemocional. Então você vê que dentro de uma entrevista de emprego conseguem avaliar o seu perfil, né? Eles conseguem enxergar através dessas características que vocês mostram na hora de uma entrevista de emprego, ou então até mesmo na forma que vocês respondem o questionário, porque quando eles colocam aqueles questionários com tantas perguntas para você responderem, não é simplesmente um questionário simples, uma coisa banal, vamos dizer essa palavra, algo banal, algo assim que não tem valor. Ao contrário, através daquilo que você escreve e também quando eles vão entrevistar você, eles conseguem ver literalmente se o que você escreveu condiz com a sua personalidade, condiz com o jeito que você é. Porque tem muitas pessoas que mentem numa ficha de emprego, né? Nesses questionários, com medo de não conseguir um emprego, mas essas mentiras, quando o entrevistador vai te conhecer, vai ver como realmente você é aí que ele percebe que você realmente está mentindo. Então por isso que é muito importante vocês preencherem corretamente, verdadeiramente aquilo que se pede sobre você numa ficha de emprego, de entrevista de emprego ou qualquer outro lugar, certo, pessoal? Como a gente viu aqui, determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Tudo isso numa única competência socioemocional. E nós temos também a outra aqui também, que é extroversão ou engajamento com os outros, que significa o quê? Iniciativa social, assertiva e entusiasmo. Pense bem, você acha que um chefe vai contratar uma pessoa e quando ele vai conversar, que ele vai interagir com essa pessoa, ele vê que é uma pessoa que é completamente antissocial, vamos dizer, uma pessoa que não conversa direito, não consegue trabalhar em equipe, é uma pessoa que não tem um entusiasmo, porque tudo isso conta numa entrevista de emprego, tudo isso conta no emprego onde você está. Todas essas competências que eu já venho falando, para você ver como elas fazem uma grande diferença na vida de uma pessoa, certo? Uma pessoa que tem uma iniciativa social, uma iniciativa de chegar até a pessoa, de perguntar sobre uma dúvida, de perguntar sobre a questão de alguma coisa, de um trabalho. Isso é uma iniciativa, certo? Você precisa ter essa iniciativa social, de chegar até um local e não esperar que alguém pegue você e te leve até lá. As pessoas, os donos de empresas, né, eles não querem pessoas que eles têm que pegar pela mão para chegar e fazer, não, eles querem a sua iniciativa, a sua proatividade, certo? Nós temos aqui também uma outra que é muito importante, não só no âmbito de um trabalho, mas em todo o contexto social, em qualquer lugar que você estiver, você precisa disso aqui também. A amabilidade, que é a empatia, respeito e confiança. Infelizmente, você pode ver que a maioria dos lugares as pessoas perderam essa empatia de se colocar no lugar do outro para que as pessoas não venham sofrer questão de bullying, questão de menosprezo. Isso é empatia, é você se colocar no lugar do outro para você poder sentir, poder tentar pelo menos sentir o que essa pessoa está sentindo com essa questão de um bullying, de um desprezo, sabe? Com essa perseguição, que acontece muita perseguição também, de jovens que quer bater, que quer, sabe, fica tirando sal, tirando onda, e a pessoa às vezes ela não consegue ter força, não consegue ter um domínio de sobressair de uma situação dessa, né? O respeito, que também está faltando muito, infelizmente,
entre alunos e professores, entre alunos, entre empregado e empregador, entre os chefes. Gente, o respeito hoje é importante demais. Se você não respeita as pessoas, como que você vai exigir respeito para você mesmo? Como é que você vai querer que as pessoas te respeitem? Então é uma coisa que é de duplo sentido. Você tem que respeitar para que as outras também te respeitem. Você não pode exigir uma coisa que você não pode oferecer. E a confiança daquilo, positivamente, falando de confiança, de você ser determinado que vai dar certo, que você vai conseguir realizar o trabalho feito, que você vai conseguir realizar os objetivos que você está traçando nesse seu projeto de vida. Olha só como essas competências, ela é praticamente todo aquilo que a gente exige das pessoas, né? A última aqui, para a gente poder encerrar por aqui a nossa aula, para que a gente possa continuar na próxima, que eu vou trazer mais exemplos, que é a estabilidade ou resiliência emocional. Que significa o quê? Tolerância ao estresse, autoconfiança, né? A maioria das pessoas ainda tem aquela dúvida, né? De que é a resiliência, né? O que significa? Você ouve tanto falar resiliência, mas você não consegue entender. Então eu coloquei aqui, eu escrevi aqui para você. O que é resiliência? Que é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. É a forma de como você consegue se adaptar, né? De conseguir a capacidade de se recobrar facilmente das coisas, certo, pessoal? Eu vou encerrar por aqui porque tem muito mais coisas que eu gostaria de conversar com vocês, mas para a aula não ficar tão longa e tão cansativa, então eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar então falando sobre mais algumas competências socioemocionais, que eu fiz a marcação aqui de algumas que são bem bacanas. Eu quero colocar aqui para vocês aqui, tá? E qualquer dúvida que tiverem, manda uma mensagem aqui no chat para mim que eu vou estar respondendo, tá? E vamos aí nos comunicando e estou aqui para ajudar vocês, tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.